Oi, eu sou a Gabi Ameto e hoje eu vim contar um pouquinho da minha experiência de leitura com o livro Cinzas do Ódio, da Rayane Viena. Essa história foi um resgate da minha biblioteca. Sabe aquela pasta onde a gente joga todos os e-books gratuitos que a gente comprou por impulso? Então, eu resgatei esse livro jurando que era um romance. A capa parece um romance. Depois, assim que você conhece a história, você vê vários elementos que mostram que não é um romance, somente um romance, no caso. Só que eu não sabia, então abri no primeiro capítulo e li demônios. Eu falei, o que eu estou lendo aqui? O mundo foi assolado por demônios. Praticamente o mundo todo foi devastado. Os humanos lutaram para sobreviver. Eles estão se reerguendo aos poucos. Existem lugares que já podem ser habitados, mas a maioria desse mundo ainda não. Uma instituição, um exército, uma religião foi criada, não sei como chamar, mas eles se denominam o clero. Pessoas com poderes mágicos treinados para justamente matar demônio, liberar cidades, proteger essas pessoas que não sabem lutar contra demônios. Só que por mais que eles sejam gigantescos, nem sempre eles conseguem chegar na hora certa. E foi por isso que surgiu os mercenários, pessoas que fazem exatamente a mesma coisa que o clero, só que não tem tanto treinamento e muito menos pompa. Então eles acabam sendo criminalizados. Os dois grupos têm uma rixa muito grande. Quando dois desses grupos se encontram, nada bom sai. E aí que começa a história. A gente vai conhecer a Elana. E se eu falar Helena de vez em quando, assim, ignorem. Meu cérebro não aceita que o nome dela é Elana, porque eu li metade com Helena. Tá sendo a primeira missão dela e ela tá com bastante medo. Ela tá com medo de morrer, ela tá com medo de não dar conta, mas ela engole tudo isso, entra na cidade e vai procurar demônios. Só que ela encontra eles de uma forma que ela não queria. Eles estavam sendo mortos por um mercenário. E a regra é clara, se você vê um mercenário, você prende o mercenário ou ele vai te matar. Principalmente o Ronan, ele tá entre uns 10 mais perigosos, os 10 mais caçados, e a vida dela tá correndo perigo. Só que em vez de fazer o que mandam, ela não faz, ela discorda, ela acha que os mercenários, eles devem existir, já que o clero não consegue cobrir toda a região que precisa, nada mais justo do que tem alguém para salvar as pessoas. E é por isso que em vez de prender, ela salva ele, ela ajuda ele, cura ele, porque ele foi arranhado por um demônio, e se não tiver o tratamento correto, ele vira um demônio, ninguém quer isso. Ela mesma fala que ela não quer mais um demônio para trabalhar a vida dela. Os dois acabam entrando numa coisa fria de não vou matar você, e se separam, prometendo nunca mais se ver. Algum tempo depois, a Helena, ela tem uma missão sozinha. Ela vai em uma nova cidade que foi acabada de ser limpa. Ela tem uma tarefa simples que uma só pessoa consegue fazer. Ela tá disposta. Só que ela vai ver que tem problemas assim que ela chega no hotel e vê quem? Sim, Ronan com mais um amigo dele, mercenário. Os dois não se envolvem. Só que quando demônios surgem, um demônio bem raro, bem difícil de lidar, Elana não tem outra opção senão pedir ajuda do Ronan. Isso faz com que as muralhas entre eles comecem a cair e eles se conheçam um pouco melhor. Elana é aquela pessoa fofa, sabe? Aquela pessoa preciosa, inocente, pura, que você tem vontade de guardar num potinho e proteger. Não é aquelas pessoas inocente pura que dá raiva, que você tem vontade de estapear e mandar acordar pra vida. Não é esse tipo de personagem. Ela é fofa, aquela personagem que dá vontade de você guardar no potinho. Realmente, falei a mesma coisa 2 vezes. Tanto faz, mas esse é o sentimento que essa personagem me causou, porque ela é tão, assim, tão inocente. Ela tem um senso de justiça que vai guiar ela por todo o livro, que vai ajudar ela em momentos bem complicados, que ela vai descobrir coisas complicadas, ela vai encontrar verdades que não deveriam ter sido encontradas, e esse senso vai guiar ela na melhor opção possível. Ela é uma personagem deliciosinha de acompanhar, assim, ela ganhou meu coração logo nos primeiros capítulos. Já o Ronan, uma palavra define ele no início do livro: babaca. Ele ainda não entende por que ele deixou a Elana fugir, ele ainda não sabe por que deixou uma Clara, ele nunca deixa a Clara fugir, ela foi a primeira. E aos poucos, quando a gente vai conhecendo ele, eu acabei me apaixonando, acabei amolecendo. O passado dele ajuda bastante, o envolvimento dele com os amigos, assim, terminou de me amolecer. Porque no primeiro momento, quando a gente encontra o Ronan sozinho, é o Ronan sozinho. Muito sentido isso, né? Ele tem todo um jeito de tratar, ele tem uma armadura, uma máscara diante das pessoas. Só que em frente aos amigos, ele deixa essa máscara cair. E é muito gratificante ver como ele realmente é. E principalmente como ele é parecido com a Elana, mesmo que a primeira impressão não seja muito bem essa. E como eu disse, também temos vários personagens secundários, amigos da Elana, amigos do Ronan, são muito divertidos, muito bem explorados. Só teve 2 personagens que são amigos da Elana, que eu acho que eles ficaram um pouco jogados na história. Se tivesse sido comentado antes sobre eles, teria sido um pouco melhor.
porque eu senti que no meio da história, de repente, falam, olha só, temos 2 amigos ainda. Então foi diferente da primeira amiga dela, que tá sempre do lado dela, que é um nome complicadinho, então não vou arriscar. Ela tá lá desde o primeiro capítulo, não. Desde a segunda aparição da Ilana. Então você já tá acostumado com ela, você já aprendeu sobre ela. Agora os 2 personagens realmente foi um pouco deixado de lado. Não acho que isso seja um problema, não atrapalhou na minha leitura. Mas quando você para e avalia todos os personagens, eu acho que eles foram o que menos foram aprofundados, menos ganharam espaço, o que é uma pena, porque eles são 2 gracinhas. A história é em terceira pessoa e vai rodar em torno dos 2 protagonistas. Não tem uma ordem correta. É quando precisa mostrar alguma informação sobre eles, sobre o que gira em torno deles, vai mostrar. E isso é muito bom acontecer porque a gente acaba conhecendo os 2 grupos por dentro. Vamos ver as vantagens, as desvantagens, os defeitos e principalmente problemas que vão tornar coisas grandes, assim, que vão causar conflito. Coisas que são o grande plot da história, que eu não vou comentar, embora seja incrível, vai acontecer do lado do Ronan, então vale muito a pena ler a parte dele por causa disso, porque a gente percebe que tem uma personagem assim, não muito legal, coisas estão acontecendo, personagens estão suspeitando, e quando a revelação acontece, só fiquei assim, boquiaberta, super curiosa. Esse livro, ele tem todas as suas pontinhas amarradinhas, perfeitinhas, não tem nada solto, exceto uma pergunta que ficou sem resposta. E essa foi uma pergunta que, assim, mexeu comigo. Eu terminei o livro olhando, falando, cadê o gato? O que aconteceu? Há momentos, assim, tem um gato e, de repente, ele some. Ninguém mais cita ele, nem a dona. Eu fiquei, gente, o que aconteceu com esse gato? Ele morreu? Ele foi doado? Ele fugiu? O que aconteceu com o gato? Não é um ponto que você fala, meu Deus, olha só que furo, que ponta solta, que horror. Não, é realmente meio diferente, mas o que aconteceu com o gato, gente? Todinho. Eu fiquei, assim, realmente, é um ponto que eu fiquei preocupada. Me preocupo com gatos reais e fictícios. Outra coisa também da história, eu não sei se foi porque eu li no mês, assim, que eu só li putaria, que eu só li hot, mas eu achei Cinzas do Ódio tão inocente, sabe? Tão sublime, acho que é a melhor palavra para dizer. O romance, ele não tem nada carnal, é puro sentimento, uma coisa meio pueril. Primeiro romance é uma coisa muito fofa. Os 2 personagens, eles nunca se apaixonaram, eles eram pessoas que nunca ligaram para esse sentimento, e então aos poucos eles vão se despindo desses não acho palavras e se entregando. É simplesmente lindo, romântico, inocente. Um contraste bem interessante sobre todas as putarias que eu li nesse mês. Foi algo interessante e por causa desse contraste eu acho que deixou essa história ainda mais pura, ainda mais bonita sobre meus olhos. É um mundo incrível, com personagens incríveis, uma narrativa envolvente e um enredo, meu amor, que você vai se apaixonar, principalmente na grande guerra final. Eu fiquei assim, sem piscar, apaixonada. E assim, não pode ser outra nota, senão 5 estrelas. Se você gosta do tema Caçadores de Demônios, esse livro você vai se apaixonar. É delicioso, uma história assim que vale a pena dar uma chance. Se você já leu esse livro ou conhece algum nesse estilo, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber a sua opinião, suas dicas. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei que me ajuda bastante. Se inscreve no canal para ter mais indicações como essa. Compartilhe esse vídeo com um amigo que gosta de indicação da Claire e acha que vai se interessar por essa história. E também vai me seguir nas minhas redes sociais, que estou sempre falando sobre um pouquinho de tudo lá. E é claro, vai conhecer meu livro Pequenos Desejos disponível na Amazon. Todos os links vão estar aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau!